Bom, aqui na questão da Federal de Santa Catarina, ele fala o seguinte: dos gráficos mostrados abaixo, escolha aqueles que melhor representam um resistor linear que obedece à lei de Ohm, ou seja, a resistência é ohmica, né? Não pode mudar de valor. Dê como resposta a soma dos números correspondentes aos gráficos escolhidos, ou seja, alguns vestibulares fazem isso, né? Eles pedem para somar as alternativas e dar como resposta a soma das alternativas, no caso, alternativas não é A, B, C, D, e são números, né? Aqui no caso, ó, tem número 1, número 2, número 4, 8, 16, 32. A UNB de Brasília também acho que faz esse mesmo tipo de vestibular, de questões, né? Que tem que somar aqui as alternativas. Então vamos analisar cada gráfico para a gente perceber que, ou a gente tentar visualizar aonde o gráfico, a resistência, ela é constante. Então, esse cara aqui tem que ser constante. Então, essa é a condição do problema, constante. Então, qual gráfico aqui eu tenho uma resistência constante? Vamos pegar aqui no primeiro, a gente observa que a voltagem aqui, ó, é um gráfico meio, não é proporcional, né? Então, esse cara aqui, com certeza, o valor desse valor aqui, se eu pegar esse outro valor aqui, eu com certeza vou encontrar valores diferentes para a resistência. Então, esse cara aqui, por exemplo, não é ômico, né, porque a resistência a gente vai ver que vai mudar o valor se a gente calcular. O 2 é uma reta, né? E lembrando, é um bom indicativo, né? Porque a equação da primeira lei de Ohm, ela é um gráfico, né? Se eu fizer um gráfico disso, vai dar uma reta, ou seja, equação do primeiro grau. Então, aqui tá bom esse gráfico aqui, a gente percebe que ele está bem aqui proporcional, né? Então, provavelmente, se eu pegar aqui um valor nesse ponto ou nesse ponto aqui, eu vou encontrar a mesma resposta. Então, esse cara aqui pode ser, sim, ele obedece à primeira lei de Ohm. Aqui o outro. O outro, ele fala que o gráfico é resistência pela tensão. Conforme a tensão aumenta, a resistência não muda. Se a resistência não muda, está valendo, né? Então, esse aqui também esse gráfico obedece à primeira lei de Ohm. Professor, mas não deu uma reta, né? Porque a equação não é uma reta, você acabou de falar? A equação é uma reta, mas o gráfico mudou os parâmetros, né? O gráfico aqui é resistência pela tensão, não é tensão pela corrente, né? Então, serve, né? Então, como ele mudou os parâmetros aqui do gráfico, né? Sim, o importante é que a resistência não mude. E que no caso não está mudando. Se não está mudando, então é ômico sim. Aqui no outro, né? Aqui no 8, a gente percebe que conforme a tensão aumenta, a resistência aumenta. Opa, a resistência aumenta, não pode ser. Aqui no 16, a gente também percebe que a tensão aqui está aumentando e a resistência também está aumentando, também não, né? Ó, conforme a voltagem aumenta, aqui também vai aumentar, então não tem como ser. Não mantém a mesma resistência, não é ômico. Aqui no 32, a gente observa que a voltagem aqui, né? O gráfico, a voltagem permanece constante, a voltagem é constante. Mas não é a voltagem que tem que ser constante, tem que ser constante a resistência, né? A voltagem é constante, a gente percebe que conforme a resistência aumenta, a voltagem não muda, mas a resistência muda. Se a resistência muda, então não serve. Então, o único que obedece essa brincadeira aqui, né? Resistência constante é quem? É apenas o 2 e o 4. Então, alternativa 2 mais 4. Então, eu colocaria como resposta número 6. Então, o número 6 seria o número correspondente a essa questão aqui. Então, apenas a 2 e a 4 estão corretas. E a soma delas dá 6. Tranquilo? Belezinha? Facinho, né?